Vamos lá. Então, divisões do Antigo Testamento. Bom, a Bíblia, como eu disse, a gente precisa ter o conhecimento no mínimo daquilo que a gente vai trabalhar, que é a Bíblia Sagrada. Precisa ter noção, né, de algumas coisas. Embora tenha outras matérias aí que vai explicar isso, bibliologia, né, que é o estudo da Bíblia, de como ela foi formada, dividida, etc. Mas vamos lá, só para a gente ter uma noção aqui. A divisão que os judeus fazem no Antigo Testamento compreende 3 partes. A lei, né, que são 5 livros de Moisés, chamam de Torá. Essa parte sempre foi a mais altamente distinguida pelos judeus e considerada como o fundamento da Bíblia. Tem aí os profetas, os primeiros profetas, Josué, Juízes, Samuel e Reis. Os últimos profetas, Jeremias, Ezequiel, Isaías e os 12 profetas menores. E é dividido também em os escritos, que são chamados de agiógrafos, compreendendo os livros poéticos, que são Salmos, Provérbios e Jó, e os 5 rolos, Cântico, né, o Cantar de Salomão no caso, que é Cântico dos Cânticos, Rute, Lamentações, Eclesiastes e Esther, também Daniel, Esdras, Neemias e Crônicas. Quem já estudou essa parte aqui dos irmãos? Estão achando diferente alguma coisa, não? Analise, você que armazenou na memória essa informação, quando nós estudamos bibliologia, nós tivemos aqui, não foi? Sim. Lembra? Ângela, que estava na ocasião. Lembram de alguma coisa? Irmã Esther também estava. Bibliologia não? Essa divisão aqui não é a mesma divisão que nós fazemos. Tá certo? Nós fazemos a divisão diferente da Bíblia. Aqui é na ótica dos judeus. Vamos continuar lendo aqui, ó. A maneira de contar os livros por parte dos judeus também nos oferece algumas diferenças. Contudo, Esdras e Neemias como um livro e os 12 profetas como também faziam eles o seu cânon de 24 livros. Quantos livros tem o Antigo Testamento? 39, mais um deles 24. Dependendo ainda, nem vai ter 24, porque eles consideram aqui, ó, Juízes e Rute, Lamentações de Jeremias. Então são 22 livros na contagem dos judeus. Eles consideram 1º e 2º Crônicas um livro, 1º e 2º Reis um livro, entendeu? Então é uma divisão diferente. 22 livros vai dar o alfabeto hebraico, né? Então tem toda essa simbologia aí. Imagina também para essas pessoas conhecer o Evangelho, é o choque também que eles têm, né? Os judeus, né? Exato, exatamente. Irmãos, como a gente está estudando a defesa da fé, a defesa da fé não é ataque. A defesa da fé é a apresentação da nossa fé, justamente de uma maneira que a gente argumente, porque assim, como eu disse, falar assim, ó, você vai para o inferno, você é filho do diabo, sua religião é do cão. Como? Que isso, né? Como que pode um negócio desse? Não tem como a gente ofender uma pessoa assim, a pessoa já se fecha, não tem como, né? Ah, você está errado e tal, não. Eu já disse para vocês que a maneira como a gente fala a mesma coisa faz toda a diferença. Lembra daquela ilustraçãozinha que eu falei do rei que teve um sonho? Sim. É que todos acho que não estavam. Isso. Pode contar rapidinho para os demais? Diga. Eu não sei contar não. Alguém quer contar rapidinho para os demais? Metade não estava. Não? Então fala rapidinho. Um rei teve um sonho. Desse sonho ele viu cair todos os seus dentes. Chamou lá os sábios do reino para dar interpretação. Aí os sábios lá conversaram entre si e chegaram à conclusão que o significado daquele sonho é que ia morrer todos os parentes do rei, todos, não ia ficar nenhum. Falaram isso para o rei, ó, pro rei, todos os teus parentes vão morrer. O rei se enfureceu e ele falou: o quê? Como vocês ousam? Então meu reinado vai acabar? Minha dinastia não vai continuar? Todo mundo calabouço, chicotado e aquela coisa toda, né? Todo mundo. O rei triste, cabisbaixo lá, com aquela interpretação. Aí um guarda lá disse: rei, meu senhor, mas ainda faltou um sábio. E ele não foi chamado, então chama. Aí veio lá o sábio e tal. E o rei contou o sonho, mesmo sonho, ó. Sonhei que nessa noite todos os meus dentes caíam. Aí o sábio disse: vive para sempre, rei meu senhor, porque o senhor vai viver mais do que todos os teus parentes. Premiou o cidadão lá. Disse a mesma coisa de forma diferente, não é? Então é possível a gente não ter esse discurso de ódio que eu vejo no Facebook, por exemplo, quando se vai falar a respeito de uma religião, vai se argumentar a outra pessoa, não se tem essa sensibilidade, irmãos. Não se tem assim, porque a Bíblia diz para a gente falar a verdade,
mas a verdade em amor. É o que o texto bíblico vai dizer. A verdade em amor. Né? Considerando que a gente não está para ganhar a batalha teológica, ganhar os argumentos, vencer o irmão. Eu posso pegar um testemunho de Jeová que bater na porta de casa lá, sábado de manhã, domingo de manhã, não sei, e posso malhar ele. Falar, ó, o teu pastor Charles Tazo Lúcio foi assim, vocês ensinam isso, sentinela não sei o que e tal. Ganhei a batalha, posso ganhar a batalha de argumentos, mas perdi a pessoa. Nunca mais vai voltar em casa. Nunca mais eu vou ter o diálogo com ele. Nunca mais eu tenho a possibilidade de falar alguma coisa para ele a respeito da verdade. Nunca mais essa pessoa vai considerar nada, porque ela vai ver todos os cristãos como uma ameaça, como um inimigo. Entende, irmão? Então assim, a gente precisa ser muito cauteloso nessa questão de apresentar a palavra de Deus e como a gente apresenta, a forma que a gente fala, a maneira que a gente se expressa, né? O tom que se fala. Então tudo isso ele tem que ser levado em conta. E aí, por exemplo, essas questões, as informações que a gente tem, são informações que elas não vão alterar nada. Os judeus conta 22, nós 39 são os mesmos. Agora, quando vem o catolicismo e apresenta alguns livros a mais, aí são a mais mesmo. Mas mesmo assim, o que a gente vai fazer? A gente vai lidar de uma forma que a gente pega os pontos que convergem, ou seja, o que eles creem, nós cremos, a gente concorda, e aí a gente cria uma ponte de relacionamento. Não é? Qual é o problema maior dos cristãos? É que não consegue conviver com quem é diferente. Tem uma dificuldade enorme, irmão, de caminhar. O cristão, o outro cristão já não anda junto? Já. Depende se for igreja diferente. A denominação é outra, já viu, né? Porta larga e porta estreita. Irmãos, dizem que quando tem, olha, são tantas opiniões diversas que dizem que quando há 3 ou 4 cristãos reunidos, há pelo menos 10 opiniões diferentes. Não é possível, né? Tanta opinião diferente, mas o que acontece? Será que a gente não consegue lidar com essas diferenças? Eu não estou dizendo para tolerar, para ser conivente com o erro, com o pecado, não é isso. Esse politicamente correto, não tem nada a ver com isso, tá? Eu estou dizendo de a gente ter uma margem de tolerância para que a gente tenha um contato com a pessoa e nesse contato consiga levar essa pessoa à verdade. Não é o que Jesus fazia? Já pensou, irmão, se Jesus não fosse na casa do publicano, se Jesus não deixasse a meretriz se aproximar dele, se Jesus se ele não tivesse mantido o diálogo com aqueles fariseus hipócritas, é lógico que ele foi duro e né, desceu lá. Mas em ocasiões, mas em pessoas que se mostraram intransigentes, pessoas que se mostraram intransigentes não, intolerantes concernente à verdade, gente que distorcia a verdade, gente que era hipócrita de fato. O problema de Jesus não foi com pecador, ladrão, prostituta, ninguém desse naipe. O problema de Jesus, a pendenga que Jesus teve no seu ministério, foi com os líderes religiosos. Olha que contradição. O maior são os líderes religiosos. Os religiosos em si, não só líderes, porque tem gente que não é líder, mas é um religioso que é terrível, não é? A gente vai conversar, mas até esses a gente precisa de alguma maneira, a gente precisa estar aí tentando ver se... Porque a Bíblia tem um texto muito interessante, lá em Judas, vamos ver o texto de Judas? Judas, você já leu essa parte da Bíblia? Mas você sabe que tem Judas, né? Tem. Não é o Iscariotes. Não é o Iscariotes aqui, tá? É o nome de Jesus. Olha que coisa interessante. A gente fala capítulo único, né? Capítulo único. São 25 versículos. Ele com Filemão são os dois menores aí, né? Do Novo Testamento. Olha só que coisa interessante. Então, o verso de número 20, do 20 até o 24. Do 20 ao 24, tá? Judas, verso 20 ao 24. Deixem aí todos acharem. Não leiam não, vamos junto. Deixem de ser ansiosos, agoniados, avechados. Olhe para cá, calma aí. Vamos todo mundo junto, no mesmo compasso. Judas, verso de número 20. Lá no finalzinho. Léo, vá lá para o final. Pode ir para o último livro. Dá uma ré, a primeira esquina é Judas. Vai até Apocalipse, é o livro anterior, né? Isso, Apocalipse, ele vai voltando aí. Isso aí, ó, Judas.
Todos que acharam? Achou? Achei. Amém. Vamos lá. Esse relógio de Acais. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos, sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai a vós mesmos na caridade de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E olha só o que diz o verso 22: apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, e salvai alguns, arrebatando-os do fogo. Tende deles misericórdia, com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar, apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a vossa glória. Mas é o verso 22 e o 23 que vai dizer: para dizer se apiedar daqueles que estão duvidosos, salvar alguns, arrebatando essas pessoas do fogo. Eu não me lembro, irmãos, exatamente, mas em Provérbios tem um texto mais ou menos parecido. Nossa, como eu queria achar. Me veio na mente agora. Enquanto eu vou comentando alguma coisa aqui, deixa eu ver se eu acho simultaneamente enquanto eu vou falando, porque é um texto mais ou menos que vai dizer isso, para que a gente possa estar resgatando essas pessoas que elas estão duvidosas, essas pessoas que estão indo no caminho do erro, essas pessoas que estão enganadas, mas que a gente tenha cautela, que a gente se preocupe e que a gente valorize cada pessoa, porque cada pessoa é única. E se a gente consegue, irmãos, fazer com que a pessoa se arrependa do seu pecado, a gente cobriu uma multidão de pecados, não é o que Tiago vai dizer? Não é? Se a gente ganha um irmão para Cristo, nossa, irmãos, olha só que valor enorme que se tem. Tem um versículo que acho que Paulo fala, né? Que o corpo vai ser entregue a Satanás para que a alma seja salva. Isso, 1 Coríntios 5. Essas pessoas também que estão falando? Não, no caso aí, Annalise, é uma ocasião diferente, por quê? Porque ali era um caso de disciplina na igreja, disciplina eclesiástica, né? Então a pessoa, na verdade, estava impenitente, não tinha sido punida por aquele pecado escandaloso. Então, e essa pessoa, ela deveria passar, então, como era um pecado escandaloso, era uma coisa muito horrenda mesmo, era um escândalo para toda a igreja. Então Paulo disse: olha, disciplina o tal, disciplina a pessoa. Se for o caso, entrega essa pessoa a Satanás, né? Que é a última medida, que seria chamada exclusão. A exclusão é a última medida que a igreja toma para que essa pessoa, mas sempre não para proteger a instituição, sempre para que a pessoa caia em si. Então a disciplina, a exclusão é a última medida para que essa pessoa caia em si, para que ela veja: opa, fui excluído, tem alguma coisa aqui, né? Então é a última medida, não é a primeira, tá certo? Mas ali é um caso diferente porque é uma disciplina eclesiástica, né? Aqui no caso desse de Judas, e esse que eu provavelmente não vou achar aqui em Provérbios, é justamente nessa questão de nós estarmos, rapaz, acho que é 10 e 12, hein? Deixa eu ver, para a gente tentar ver uma maneira, um meio de salvarmos as pessoas, de nós alcançarmos as pessoas. Eu tenho outro texto que eu estou lembrando agora, esse aqui eu já vou lembrar, que é 1 Coríntios, capítulo de número 9. Paulo vai dizer que ele se fez de tolo para os... Não, tolo não vai falar isso. Ele se fez de gentil para o gentil, de judeu para o judeu. Não está escrito tolo não, tanto que falam aí que entrou na minha cabeça também. E hermenêutica, eu combato esse texto aí, agora estou falando. Se fez de judeu para judeu, de gentil para o gentil, se fez de tudo para todos, para que por todos os meios chegasse a salvar alguns. Então Paulo, como que dava para ele agia para alcançar as pessoas, tá certo? Se era para alcançar um judeu, se era para circuncidar o camaradinho que estava com ele, ia lá e circuncidava, né? Então se aquilo fosse algo que seria fundamental para ele alcançar aquele povo, se não ferisse a doutrina bíblica, ele faria. Então Paulo era aquela pessoa que não se prendia a nada, irmãos, porque o ser humano para ele era mais importante do que tudo. O ser humano em si, alcançar essa pessoa, se não fere princípio bíblico. Eu já falei para vocês, soa estranho e até herético às vezes, mas eu disse uma vez para vocês que Jesus quebrou o mandamento de Deus por causa do ser humano, lembra? Ó, como choca, falando assim.
Mas se eu não falar assim, vocês não, oh meu Deus, calma aí, deixa eu ver o que o André está falando. Você estava quase dormindo, pensando em outras coisas, eu tenho que falar esse negócio e você tem atenção de novo. Não é? O sábado não era mandamento de Deus? Sim. Quando Jesus ele viu que um ser humano estava passando por dificuldades no dia de sábado, o que ele fez? Olha só, e ele pegou um exemplo do Antigo Testamento, porque disseram assim, ó, isso está quebrando o sábado e tal, porque eles tinham criado uma tradição que estava acima do ser humano. Aí Jesus disse, não, o sábado foi criado por causa do ser humano. O ser humano não foi criado por causa do sábado. Vocês estão invertendo as coisas. Aí ele pegou o exemplo de Davi. Vocês não leram o que Davi fez? Quando voltou com seus homens da guerra, comeu do pão que não lhes era lícito. Ele disse, não era permitido aquele pão no mandamento, lá na regra judaica, na lei de Moisés, ou seja, na lei de Deus, aquele pão ele era reservado, exclusivo, consagrado para o sacerdote, não era permitido para o outro. Só que é uma lei que a gente chama lei de Deus, que ela não é essencial, irmãos. É uma recomendação que não é essencial, porque o que está acima disso é a vida humana. Então o ser humano não foi criado para a religião, para a regra e para a lei. Todas essas coisas que tem que proteger o ser humano. Então a vida do ser humano está acima de tudo, irmão. Se é para salvar a vida do ser humano, então a gente dá uma negociada naquilo que não é essencial. Dá para entender esse ponto? Mas fica até assim estranho, professor, porque Davi come pão, não acontece nada. Tudo bem. O homem toca na arca fulminado. Ah, então. Não é? Não, Sim. não é? A arca vai cair, o bichinho toca. Agora vamos ver então o simbolismo de cada um, né? É por isso que eu disse. É por isso que eu disse, por exemplo, aquele pão ele tinha um significado, uma pedagogia. A arca de Deus simbolizava a própria presença de Deus, ou seja, o Deus Santo no meio do povo, né? E o que acontece? Ali era uma profanação, no caso, ali era uma desobediência explícita. No caso de Davi foi a mesma pessoa, foi Davi. Olha só, a mesma pessoa. Então Davi ali, ele quis fazer algo totalmente contrário, e que ali na verdade era um capricho dele. Vamos levar um carro novo, mas Deus tinha ordens específicas para aquilo. Então capricho. Agora no pão é uma necessidade de vida ou morte, é alimento para a vida. Percebe que tem valores diferentes aqui envolvidos? Então é dessas coisas que a gente tem que saber, vamos distinguir. Isso aqui é um valor negociável? A gente vai aceitar uma heresia, vai aceitar o pecado em nome do amor? Não, aí também não. É igual os filhos de Arão, né, que levou fogo estranho, né? Exato. Que foi fulminado também. A procedência é estranha. Então assim, a gente precisa ter maturidade, irmãos, para distinguir as coisas. Para a gente, em nome do amor, né? Em nome do amor. Ah, eu não corri meu filho porque eu amo meu filho. Como assim? Está denunciando que não ama, deixando do jeito que quer. Então, na verdade, aquilo que a gente coloca como amor, na verdade não é amor, é negligência, é fraqueza de ânimo, é covardia, né? São essas palavras que tem que colocar. Oi? Então são essas coisas. Mas vamos voltar aqui que eu acho que eu não vou achar esse texto não. Mas o sentido é esse aí, tá? Que a gente tem que ir lá e resgatar as pessoas. Vamos voltar para a página de número... Voltar não, vamos ir para a página de número 294, que é a seguinte, né? 294. A infalibilidade dos autógrafos originais. 294. A infalibilidade dos autógrafos originais. Precisamos, como próximo passo, levantar a pergunta: que tipo de registro é este há de ser? Que tipo de registro este há de ser? Um contendo erros de vários tipos ou um registro livre de qualquer erro? Se esta revelação escrita contém erros, então dificilmente poderá cumprir seu próprio propósito, o de transmitir aos homens, de maneira digna de confiança, a vontade de Deus para a sua salvação. Por que é assim? Porque um erro comprovado numa parte faz surgir a possibilidade de haver erros em outras partes da Bíblia. Sob exame acaba sendo uma mistura de verdade e erro, então fica sendo um livro como qualquer outro. Bom, irmãos, o texto aqui, em outras palavras, está dizendo o seguinte, que a Bíblia, ela para nós não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus, ela é absoluta, é a verdade, é a única verdade, tá certo?
Porque quando a gente vai defender a fé, quando a gente vai falar a respeito da vontade de Deus, a vontade de Deus, ela está na Bíblia Sagrada. Quando a gente vai conversar com as pessoas e evangelizar, quem nunca ouviu? Ah, é o que você crê, não é o que eu creio. É a tua verdade, não é a minha verdade. Você pensa assim, eu não penso. Vocês nunca ouviram assim falar? Não é? Então a gente vive uma geração, um coletivo que pensa que não existe absolutos. Não tem absoluto, tudo é relativo. É a tua verdade, é a minha verdade, você vive do jeito que você quiser. É a geração do direito. Cada um quer ter o seu próprio direito, em detrimento do coletivo, inclusive, não é? Que é justamente aquilo que Paulo disse em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1, que nos últimos tempos haveria tempos trabalhosos mesmo, homens amantes de si mesmos. Olha só, irmão, negando a questão mesmo das doutrinas, negando as bases colocadas para a humanidade viver, que são bases imutáveis. Quando você muda uma base estabelecida, quando você quebra uma regra, por exemplo, da física, não tem jeito, vai ter consequências, não é? Ah, eu não creio que eu pular do 10º andar vai me causar alguma coisa. Não quebra uma regra da física para você ver se não se quebra todinho, né? Quebra uma regra, quebra uma verdade bíblica para você ver se não se quebra todinho, se não acaba com a vida, se não dá errado lá na frente. O problema é que a nossa geração vê o imediato, tá certo? É o imediato, é agora. É por isso que muitas pessoas dentro da igreja pecam, faz tudo que faz de errado. É por isso que os políticos, eles apostam na impunidade e de não ser pego, e se corrompe mesmo, e rouba mesmo, porque essa sensação de que não vai dar nada errado, a sensação que não vai ser pego, não vai acontecer nada. Por quê, irmãos? Porque ele fez uma coisa um pouquinho aqui, deu certo, roubou um pouquinho, deu certo, né? Roubou um pouquinho, deu certo. É igual as pessoas erram, pecam em alguma coisa, deu certo, ninguém pegou, vai para o outro, e assim vai, até que chega em um momento que essas pessoas, elas estão enlaçadas nisso que não conseguem mais sair, estão aprisionadas pelo próprio pecado, que elas acharam que não ia ter nenhum problema. O que a Bíblia diz em Provérbios? Há caminhos que ao homem parecem, mas o fim é que é o problema. O fim que é o problema. E quando o fim é a eternidade, piorou, porque quando o fim é essa vida, ainda que tem jeito, né? Se o cãozinho estiver vivo, é melhor do que o leão morto. Então, ainda quando a vida, a esperança do resgate, mesmo com toda a vida arrebentada, com toda a sequela. Então, a salvação da alma, às vezes só sobrou mesmo para a alma, não tem mais nada, não tem mais família, não tem mais história, não tem mais crédito, não tem mais moral, não tem mais nada, sobrou a alma. E no leito de morte, defiando na enfermidade lá, a alma é salva. Glória a Deus. A alma é salva. Mas a vida, às vezes, e o sofrimento, por conta disso, da impunidade. Então as pessoas, elas acham que não existe verdade, que não existe parâmetros. Eu não me lembro agora exatamente quem falou, acho que foi um filósofo aí, não tão antigo não. Ele disse o seguinte, filósofo e ateu, né? Ele disse assim, ó, Deus eu acho que não existe não, mas se Deus existe, ou se Deus existisse, tem uma forma correta de viver. Se Deus existe, então existem regras. Mas quando você tira Deus da jogada, então vive de qualquer jeito, não tem regra. Mas se Deus existe, então, e nós sabemos que Deus existe. Então quando ele estabelece uma regra, essa regra é quebrada, tem uma consequência, irmãos, não tem jeito. Deus inclusive propõe, diz assim, ó, tem aqui os dois caminhos, a vida e a morte. Deus diz, eu sugiro que você vá pela vida. Porque se for pela morte, a consequência é essa. Deus não proíbe, irmãos. Só que Ele diz na sua palavra, ó, é assim, assado. Existe meios de viver, existe uma forma correta de viver, né? Ele deixou bem claro isso com a vida do próprio humano, Jesus. Como que se vive na vida? É o que está aqui. Então as pessoas, não é assim. Tem crentes que pensam assim, vocês acreditam? Crentes que pensam assim, não é bem assim não. Ué, irmão, quem que está sugerindo isso? É o Satanás. Não é não? Não é bem assim que Deus disse não. Não, mas Deus disse que não era para comer. Não é bem assim não. Não, vocês vão ver, pode comer que vocês não vão morrer. Aí o que acontece? Eles comem, e o que acontece? Não acontece nada, não morre. Aí eles falam, nossa, o diabo tem razão.
Deus que parece que está querendo estragar o prazer nosso. Deus não estraga o prazer, não é não? Não é não? Colocando um monte de coisa, não é possível, Deus não quer que você seja feliz. Deus é... Se Deus... Irmão, eu estou chocando aqui, colocando nesse exagero, mas no fundo, muitas vezes é que muitos pensam, né? Olha que Deus está mandando fazer assim, assim, assado. Não é possível, se Deus ele deve estar de mau humor, deve ser um Deus assim que recalcado, eu não sei, deve ter alguma coisa, não é, irmão? Então assim, eu estou exagerando e ninguém vai falar isso jamais, mas a vida demonstra esses pensamentos. A vida demonstra que as pessoas não acreditam sinceramente do jeito que a Bíblia, um dia, eu me lembro, faz bastante tempo, um cidadão lá, um obreiro, ele tinha feito um negócio lá, tal, tinha desmantelado, foi uma bagunça só que fez aí no meio da igreja. E aí reúne os obreiros então, né? Os obreiros e tal. Ele era um obreiro, então reuniu os outros obreiros que entendiam que tinha poder sobre esse outro obreiro. Entendeu? Questão hierárquica. E eu sugeri, disse, olha irmãos, vocês querem tomar tal medida, mas isso aqui não vai dar certo. Não vai dar certo. E aí eu falei assim, olha, a Bíblia está escrito assim, assado. Aliás, acho que é Provérbios 19:19, vocês me ajudem aí. Eu disse, olha, se o homem de grande ira, vocês livrarem ele das suas consequências, ele vai tornar a fazer novamente aquilo. Eu acho que é Provérbios 19:19, né? Alguma coisa assim. Aí não, que não é assim e tal. Eu falei, irmãos, não pode fazer um negócio desse. Vocês estão querendo perdoar uma pessoa que não se arrependeu. A gente perdoa quem se arrependeu. O perdão de Deus é para quem se arrependeu. É isso mesmo? 19:19, né? O homem de grande ira, se vier livrado, vai tornar a fazer novamente e tal. E aí o que acontece? Foi aquela comissão que eu não fui, mas não porque eu não quis, é porque não me deixaram e não quiseram que eu fosse, eu não fui mesmo. E aí voltaram, não, está tudo certo, o irmão veio, pediu perdão, quer dizer, pediu perdão para um, para outro, não para todo mundo que ele ofendeu, mas tudo bem, até aí. Aí, irmão, não deu 15 dias, ele faz a mesma coisa, aí reúne quem de novo? E eu no meio. E agora, como que a gente vai fazer? Aí eu sugeri para os irmãos, não vamos fazer nada, sabe por quê? Vocês não confiam na palavra de Deus, vocês querem reger a igreja do jeito que vocês querem, vocês não confiam na palavra de Deus. Aí todo mundo murchou, né? Não confia na palavra de Deus, nós não confiamos na palavra de Deus, porque se ela diz assim, faz isso, vive assim, nós teríamos que fazer e viver assim, mas ela é absoluta, nós entendemos isso, e nós pregamos isso, existe absoluto, não é? Só que, claro, que a gente precisa mostrar para as pessoas, na verdade, as consequências das coisas, porque muitas vezes as pessoas não vão dar crédito no sentido que, existe isso aqui, aí eu falo assim, mas não, eu faço e vivo assim e não está dando errado. Eu falo, não, tudo bem, não está dando errado na tua vida, né? Mas deu errado na vida desse, olha a história da humanidade, essa e essa. Sabe o que falta para a maioria de nós, irmãos? Conhecimento da nossa própria história. Tem um pensamento que diz assim, quem não conhece, quem não aprende com a lição da história, torna a repeti-la, né? Então a história mostra que quando a sociedade, o ser humano, deixou a vontade de Deus, olha o que deu. Irmãos, a história está aí, um monte de desgraça na humanidade, nesses milhares de anos que nós estamos sobre a face da terra, e a gente não aprende, meu Deus do céu. A gente não aprende, não é possível. Quando eu vejo igrejas, quando eu vejo cristãos, quando eu vejo as pessoas repetirem os mesmos pecados, inclusive alguns pecados que elas mesmas reprovavam. E o que diz Paulo lá em Romanos? Bem-aventurado é aquele que... eita, como que diz o texto lá? Agora me fugiu o termo exatamente. Romanos, vamos ler que vale a pena ler esse texto. Nossa, irmãos, que coisa boa. Está vendo como a Bíblia, ela tem de fato assim uns negócios bem interessantes? Deixa eu ver se eu acho aqui. É que eu esqueci do termo. Vamos achar esse trem. Capítulo 14. Capítulo 14, verso 22. Ah, tá. Capítulo 14, verso 22 de Romanos. 14, 22. Tens tu fé? Tem-na em ti mesmo diante de Deus.
bem-aventurado, feliz, aquele que não se condena a si mesmo naquilo que se aprova, ou naquilo que aprova. Então, bem-aventurado é aquele, irmãos, olha só, que não condena a si mesmo naquilo que aprova. Então a gente precisa prestar muita atenção que pecados que a gente sabe que não é, aliás, pecado que não sabe que não é, coisas que a gente sabe que não pode fazer e faz e ainda reprova na vida dos outros. Eu estou falando aqui no sentido de humanidade, né? Não é só de cristão, de humanidade. Então a gente tem aí aos montes exemplos, né? Aos montes, e a gente não aprende, porque é essa sensação de impunidade. O Eclesiastes capítulo de número 8, verso número 11, vai dizer dessa disposição das pessoas fazerem o que é errado. Eclesiastes 8 e 11, e depois eu acho que o 14 também, mas o 11 vai dizer assim, olha, pelo fato de Deus não julgar, não executar o juízo sobre a má obra, é por isso que o coração dos homens está disposto a fazer o que é errado. Não é isso que está escrito? Mais ou menos? Pelo fato de não vir o juízo, de Deus não executar o juízo logo, rápido, então é por isso que o coração dos homens está disposto a praticar o mal. O verso 14, acho que é o 14, bora ler. Mas isso não tem sentido. Veja o que acontece no mundo. Muitas vezes os bons são castigados e não os maus. E os maus são premiados e não os bons. E o que digo isso também é ilusão. A minha é muito legal sim. Então eu vou falar na versão de vocês, dos demais. Irmãos, ó, a coisa boa que acontece pra gente ruim, a coisa ruim que acontece é gente boa. Essa é a minha versão, também não tem nenhuma versão dessa. Mas trocando em miúdos é isso aí, né? A coisa justa que acontece é justo, e a coisa injusta que acontece é justo. Não é isso que está escrito? Então, isso, irmãos, nos traz uma confusão, e aí nos faz querer fazer aquilo que é prático e que dá certo. E nem tudo aquilo que é prático e dá certo é certo. Entenderam esse negócio? Nem tudo que é prático e dá certo tem resultado imediato. Se for do ponto de vista econômico, se for do ponto de vista mercadológico, de marketing, construir uma casa sobre areia é mais vantajoso, mais rápido, mais econômico, mais marketing, economiza tudo isso, é mais vantagem, é ou não é, irmão? Só que qual é o problema de edificar a casa aí sem essas bases, na areia? É porque a vida cobra. A vida cobra, irmãos, tá certo? O pecado cobra. Então não tem como você fazer o que é errado. Lá na frente, quando vier a chuva, o vento e os rios, essa casa vai desmoronar, porque não estava praticando a palavra de Deus. Você fala que um dia a casa cai, né? Cai mesmo. E quando cai, quão grande é a sua queda? Aí que é o grande problema, né? Quão grande é a queda? Quem levanta, irmãos? Quem constrói de novo? E aquela queda daquele... Eu fui ver aquele prédio aqui no Lago do Paissandu. Nossa, irmão, que coisa horrível, hein? Nossa. Que cena horrível, hein? Né? Negócio espantoso. Você vê aqueles ferros distorcidos, aquele montoeiro de... Nossa, negócio terrível. Eu olhei lá, foi assustador o negócio, né? E as vidas enterradas ali, e as que morreram ali. Então, quando há uma catástrofe por conta de uma negligência, por conta de... a gente fala, nossa, olha só, mas tinha condição de fazer o certo, por que não fez? Porque era mais vantajoso de alguma forma, porque é mais rápido, né? Porque dá mais prazer, porque não vem ao juízo logo. E aí a gente precisa saber que nós vivemos na perspectiva da eternidade, irmãos. Nós somos esse povo que entende que Deus tem projetado uma vida na eternidade para nós. Então é muito mais vantajoso e inteligente nós vivemos uma vida que é custosa. Servir a Deus não é um negócio fácil, não é, irmãos. Servir a Deus de fato, estou falando, estou dizendo, servir a Deus como Deus disse que tem que ser. Não é fácil, é um negócio complicadíssimo, trabalhoso, sofrido, causa angústia, né? Muita angústia. Quanto mais próximos da vontade de Deus, quanto mais comunhão com Deus, quanto mais eu sou uma pessoa de oração, quanto mais eu entendo a vontade de Deus pela Bíblia Sagrada, quanto mais eu vivo como Deus disse que eu devo viver,
mais sofrimento eu vou ter, mais angústia eu vou ter, mais dificuldades eu vou ter, mais privações eu vou passar, mais inimigos eu vou adquirir. Olha o sorriso dele. Não é? É para não chorar, irmãos. Não, você acaba depois de cair com remorso, não dá certo. Vocês compreendem, amado? Essa é a mensagem que nós temos. E quem compreende essa mensagem pela Bíblia Sagrada, nossa, vai experimentar na eternidade assim, algo inexplicável, inimaginável na mente humana. Mas essa é a mensagem que nós temos do Evangelho. E a gente precisa defender a nossa fé com a verdade. Quer ela seja aparentemente atrativa ou não. E a primeiro momento não é atrativa, né? Mas quem recebe a palavra de Deus como sendo palavra de Deus, aí vai experimentar assim a comunhão com Deus. E é melhor sofrer tendo comunhão com Deus, estar na vontade de Deus, do que ter uma vida aparentemente mais vantajosa, mais tranquila, por toda essa ótica humana, mas na eternidade perder a alma. É o que vale ganhar o mundo todo e perder a alma? Jesus disse, o que vale, irmãos? Né? Então a gente precisa, e eu espero que essa matéria tenha servido para vocês como esse estímulo de ler um pouco mais a Bíblia, se inteirar